Olá, estamos hoje com mais uma entrevista com mulheres maravilhosas, como sempre. Mulheres que passaram por grandes dificuldades, dor, sofrimento, mas que têm uma superação incrível, maravilhosa. E esta é mais uma delas. Eu sou Vera Regina, sou palestrante e escritora. Sou escritora do livro No Paraíso Viver Entre Flores e Espinhos, que fala sobre transtorno de personalidade narcisista. É um compêndio, é uma enciclopédia, é um manual descritivo do que é o transtorno de personalidade narcisista. E tem storytelling, uma vida real de um casal, alguns casos que eu já atendi, de mulheres que se envolveram com homens narcisistas, 3 tipos de casos diferentes, tem todo um passo a passo de você identificar e buscar alternativas para sair dessa relação. Esse projeto de entrevistas com mulheres, ele iniciou a partir desse livro. Foi Mauro Rocha, meu colega de equipe, e eu desenhamos esse projeto, que iniciou lá em novembro. Era eu falando sobre transtorno de personalidade narcisista, sobre os jogos de manipulação, Mauro me fazendo perguntas que a nossa audiência fazia, e nós fazemos esse programa no canal do YouTube, Quero Saber. Depois disso, nós estamos na grade da Rádio Barreirinha de Portugal. Então resolvemos diversificar. Tivemos a oportunidade e a gratidão de ter mulheres que se propõem a contar suas histórias para ajudar outras mulheres que estejam passando por essa situação, ver que tudo é possível, perceber que nós podemos sair dessa situação, nós podemos enfrentar, nós podemos ter coragem, perder o medo e buscar uma outra situação, uma outra forma de viver. Olha! Consegui! Nós, mulheres maravilhosas, conseguimos o que queremos. Consegui. Eu tô com uma peninha de Índia aqui, que hoje eu fui pro sítio e eu botei essa peninha aqui para me lembrar da minha tataravó. A tataravó era índia, é? Ela era bugre. A minha avó no laço. Como? Ela foi pegada no laço. Ah, sim, foi tirada da aldeia dela? Não, é assim. A mãe da mãe do meu pai, a mãe dela. Sim. Eu nem sei o que é minha, é tataravó, né? É trisavó, tataravó, mas é da sua idade. Então, ela foi pegada no laço, para você ver como que o homem, desde todas as nossas histórias, eles são dominadores, eles são... eu acho que esse vô meu era... Se não era narcisista, era violento, né? Como todo homem, né, daquela época, que até hoje temos, né? Tá parado a sua internet, parou. Alô? Trancou a sua internet. Na verdade, todos os homens da época da nossa pai, mãe, avô, eram muito narcisistas, eram muito violentos, né? Muito machistas, como até hoje nós temos, né? Não é só de antes, né? Agora também, hoje também, atualmente também. Tanto que há tantos feminicídios ao vivo. Ver solicitação. Ela voltou? Vamos ver. Aceitar. Mas ela não está entrando? Olá, Valcineia. O que está acontecendo com você, Valcineia? Que você não está conseguindo entrar? Eu estou aceitando a sua entrada aqui. Bora lá, mulher. Vamos entrar para a gente poder conversar. Senão eu vou ficar sozinha aqui falando. Ou teremos que marcar um outro horário, né? A sua internet aí tá boa? Eu tô falando sozinha, porque ela não tá me respondendo. Então vamos ver, né? A história dela é tão linda, gente. Tão linda, que pena que travou a internet dela. O que linda a história. Eu vou sair, vou conversar com ela e vamos entrar novamente, tá bom? Não está conseguindo participar. Eu vou fechar
e vou entrar de novo, vou conversar com ela pelo WhatsApp e entrar de novo. Da avó, né? Então eu acho que o narcisismo na minha vida veio das gerações passadas lá, até mesmo familiar, entendeu? Ah, Então, não tenha dúvida. Nós reproduzimos padrões familiares, né? Isso é normal da nossa ancestralidade. Nós somos o somatório de toda a nossa ancestralidade, homens e mulheres. então, Então me conta uma história que eu acho linda. Primeiro me diz, você mora em Rondônia, Porto Velho. não, eu moro em Rondônia de Paraná há 33 anos, no mesmo local. Você é daí? Não, eu sou de Minas Gerais. Você é mineira e foi para aí? Eu vim para Rondônia em 74 pela primeira vez conhecer Rondônia. Aí depois, em 77, eu mudei definitivamente e nunca mais saí de Rondônia como morada. O que encantou em você no Rondônia? Ai, as águas e o mato. Eu amo a natureza, eu amo o mato. E Rio Eu amo ser Madeira. picada de formiga. Eu comi muito tambaqui na beira daquele Rio Madeira. Sim, sim, aqui é muito tambaqui, muito tambaqui. Você não é de Porto Então, Velho. aí meu avô era um mineiro muito rico na região de Minas. E ele tinha 7 filhos. Aí ele precisava que os filhos crescessem, mas como as terras eram quase em volta dele, e o que o vizinho era fazendeiros tão grande quanto ele, ou até maior do que ele, não vendia. Então, para que os filhos dele crescessem, ele vendeu tudo que tinha, botou na estrada, levou 6 dias para chegar em Rondônia. Sério? Com a filharada toda? Toda. Aí ele chegou aqui, eles foram desbravadores, ele comprou uma área de terra para cada filho, né? E assentou os filhos, e ele comprou pouca terra para ele. Ele colocou dinheiro no banco, foi quando o Collor, aquela época, tomou praticamente, ele ficou pobre na época do Collor. E os filhos também. E os filhos também. E meu avô, eu não sei se ele era narcisista também, o meu avô, só que ele era um narcisista, como é que eu falo? Ele errava, mas ninguém podia errar, entendeu? Faça o que eu faça. Patriarca. E Patriarca. não faço o que não faço o que eu faço, como é que é? Tem um ditado que fala assim. O que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele era mulherengo. A minha família sempre assim valorizou ele muito, sabe? Como um patriarca, como aquela pessoa exemplo. Eu só vi exemplo no meu avô em questão de honestidade, entendeu? Isso eu vi. Mas eu nunca vi meu avô trabalhando. E ela muito mulherengo, ele manteve 6 amantes. Então eu não acho vantagem num ser assim. Mas naquela época o homem era considerado de qualquer forma o dono da família, né? E ter amantes era uma condição, era aceito. A mulher não podia. Desde que ele pagava as contas delas, né? Exatamente. E ele, Então, isso ele fazia. E eu convivi muito com meu avô, sabe? Eu aprendi muita coisa com meu avô. Eu sou um pouco assim, não tenho medo de nada. Aprendi muita coisa com ele. Mas eu tenho ele como exemplo de uma certa forma, entendeu? De outras eu tenho exemplo negativo. me fala a tua história. Tua história mais. Não, tua história com o narcisista que você me falou. Tá, então a questão do narcisista é assim, ó. Primeiro eu quero contar a história do narcisista. Ele é muito linda a história. O narcisista, ele nasceu em Rondônia, ele é de Cacoal, filho de pai, como é que fala? Desbravador, o pai dele procurava ouro. E ele desbravava a mata com o pai e toda aquela situação, né? Às vezes ele carregava o pai nas costas, porque ele é um homem alto, forte. E o que aconteceu? Eu acho que isso desenvolveu nele aos 14 anos, depois de toda a pesquisa que eu fiz baseada na vida dele, né? E quando ele estava de maior, ele teve uma decepção com a família aqui em Rondônia e ele foi embora para o México. E
lá, eu acho que o narcisista é assim, ele tem as qualidades dele, né? Ele tem as qualidades dele. Ele, na verdade, ele é um bipolar, narcisista, e hoje ele virou psicopata. Então, ele está hoje as três coisas. Porque você sabe que uma coisa puxa a outra, ele né? não virou psicopata, eu acho que ele é psicótico, né? Ele tem surtos, não é? Sim. Surtos psicóticos por causa da droga, não é isso? É, também, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa ela tem um desequilíbrio emocional, quando ela tem um raciocínio, ela procura medicação. E quando a medicação às vezes não é favorável, ele não aceita o psiquiatra, alguma coisa, ele procura a droga, né? Então, ele lá no México, ele começou a trabalhar nas coisas de ferro lá. Como é que fala? As estradas de ferro, né? E nessa estrada de ferro, como trabalhava muito, eu acho que ele conheceu a droga lá daquela região. E ele começou, desde aquela época, a se drogar, porque era normal para os coiotes se drogarem. E ele estava querendo ir para o México, não conseguiu ir para o México, ele ficou preso lá, sendo coiote, né? E aí ele começou a trabalhar, a se drogar, para poder sobreviver da situação que ele via. Por que ele via? Ele via estupro, ele via roubo, ele via prisão dos brasileiros. E eu não sei como você me explica isso, porque ele é amável, ele é amigo, essa pessoa que eu convivo, ele é amável. Por exemplo, se ele for um amigo, ele é amigo verdadeiro. E ele defende outras pessoas também. Perdeu a essência dele. A droga, quando a pessoa tem uma boa essência, a droga não. Ela mascara enquanto está usando. No momento que para, a pessoa retoma a sua essência boa. Então, por isso fala-se que ele é bipolar, mas eu acho que não é bipolar. Eu acho que ele tá na droga e quando ele sai da droga, ele tá na essência dele, porque ele tem uma essência boa. Então, o que aconteceu com ele? Devido aos coiotes, devido ao estupro e tudo, ele começou a conviver ali e começou a receber um pagamento, porque ele era muito trabalhador. Ele é muito trabalhador. E aí ele conheceu uma linda mulher lá. Eu estou contando a história do homem que eu convivi durante 13 anos da minha vida e convivo até hoje. Eu cuido dele até hoje. Contando a história dele antes de você conhecê-lo. Antes de eu conhecê-lo, para poder entender. Então, o que acontece? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa ela não nasce com o problema se cria através da vida que ela vai levando e das decepções, dos traumas, entendeu? E o que aconteceu? Ele conheceu lá uma linda mulher, uma mexicana, né? Porque a mexicana é muito bonita, né? E houve ali um encontro de pagamento, ela conheceu ele, eles começaram a se namorar pelos vagão lá dos trem, e ela engravidou. E o pai ficou sabendo que ela estava grávida, e era de um coiote. Eu acho que muita gente sabe o que é coiote, né? Coiotes são as pessoas que incriminam, que matam, que fazem tudo com as pessoas que tentam chegar nos Estados Unidos pelo México. Pagam para essa mensagem, né? E ele querendo se livrar dessa situação e não conseguia. Aí o que aconteceu? Ele se apaixonou por essa pessoa e o pai descobriu que era ele. Quando o pai viu que era ele e viu que ele tinha, porque ele é um líder nato. Aí aconteceu o quê? Ele pegou e colocou ele para ser chefe dos coiotes. O pai da entendeu? E levou ele para casa, casou com ela, comprou, porque lá eles têm cavalos bonitos, aquelas rouponas, né? Não tem aquelas rouponas preta. Tanto é que quando ele tem surto aqui no Brasil, ele vai nos brechó e consegue achar alguma daquelas roupas ali que usa no México, veste aquilo e sai para rua fora, tá? Ele faz isso. Já cansei de ir atrás dele, ter que tirar a roupa, as pessoas saírem correndo com medo dele. Porque ele se acha que ele está no México, entendeu? Sim. Aí, o que aconteceu? Vivendo aquela situação, um dia ele pegou um coiote que estava fazendo um crime com uma brasileira. E ele tomou as dores. Eu acho que ele estava consciente, né? Estava sem droga, sem nada.
e ele foi e cometeu ali um crime, que ele não se perdoa até hoje. Matou o coiote? Matou o coiote. Aí o pai ficou sabendo. O sogro. E o pai ficou com raiva, porque perdeu um funcionário, o sogro, né? Verdade. O sogro, perdeu um funcionário. E houve-se ali uma discussão entre eles, entre o sogro e ele. Aí, o que aconteceu? Aí os anos passaram, essa criança cresceu, essa criança estava com 4 anos. Ele decidiu retornar para o Brasil. E no Brasil, ele tinha deixado 100 alqueires de terra, porque aqui no Brasil, em Rondônia, é assim. O INCRA, ele faz uma marcação de uma terra. Tudo mata. Aí aqui é do fulano. Aí o fulano começa a trabalhar ali e com o tempo ele vai investindo ali, o INCRA chega e dá um título definitivo para aquela pessoa depois de um certo tempo. Só que quando o INCRA passa, o dono é quem está no local, não interessa. Não interessa se é o João que abriu, se é a Maria, se é ninguém. O dono da terra é quem está presente no momento. Né? E ele estava querendo vir, porque ele sabia que ele tinha esses 100 alqueires de terra, que ele ia refazer a vida dele com esse amor da vida dele, essa mexicana. E sair daquela vida de crime, né? Aí, estava passagem comprada, tudo comprado. Ele fala que ele tinha conta no banco, ele explica como que não era, lá era assim, ele diz que não era no banco igual aqui, lá era uma chave que você tinha, você abria uma gaveta e seus pertences estavam lá. Ele conta isso. Aí ele foi lá, pegou tudo que tinha para vir embora para o Brasil. Aí o que aconteceu? O sogro ficou sabendo que ele estava vindo para o Brasil e estava trazendo a filha e a neta. E começou a discutir com ele. E naquela discussão, todos eles andavam armados. A mulher andava armada, a esposa dele, lá era todos, porque era um coiote, era vida de crime, né? E aí eles trocaram um tiro. O sogro deu um tiro que pegou assim no braço dele, mas era um tiro para matar. Só que a esposa dele estava com a criança nos braços, uma menina de 4 anos, engarranchada, assim. Ele ainda explica ainda como a menina estava. A perninha aberta, assim, você sabe como que carrega aquela criança assim? De lado. Então, de lado. E entrou no meio. Nela entrar no meio, ela achou que o pai não ia atirar. Só que aquelas armas, depois que você puxa, não tem nada que segura. E matou a mulher dele e a filha. E o tiro passou de raspão nele. Assim, ó, no ombro. E ele saiu correndo. Só que ele também atirou no sogro. Só que o sogro acertou na coluna e o sogro ficou aleijado. E ele veio, aí um outro coiote, que era amigo dele, né, porque ele tinha amigos, mas ele também tinha inimigos. E como eu expliquei que ele tem uma índole de fidelidade com amigos, ele foi socorrido. Colocaram ele embaixo do porão de um navio e mandou embora para o Brasil. Veio clandestino, debaixo de um porão. E ele desceu na Baía de São Salvador. Quando ele chegou na Baía de São Salvador, é uma das coisas que eu mais me assustei quando eu conheci ele. Porque eu não sabia, né? Ele fez, eu vou ver se não sei se eu te falo agora o que é, vou falar. Ele fez uma tatuagem no corpo todo nas costas, uma cruz, que é a cruz que usa lá no México. No México, é assim, o cemitério é reto e coloca aquela cruz, não é? Não é igual aqui no Brasil. Aí, como ele sabia que a filha tinha morrido, que a mulher, ele fez uma cruz nas costas. Só que ele colocou o nome só da filha, eu não entendi o porquê, mas ele colocou o nome só da filha, Natália, assim nas costas. Ele tem uma cruz enorme, igualzinha àquela cruz do cemitério do México. Na Bahia. E chegou lá na Bahia, as baianas socorreram ele, viram aquele homem bonito, porque ele é um homem bonito, ele tem cabelo de índio, grande assim, forte, alto, musculoso, e elas socorreram ele, ofereceram ele para manjar, e diz que fecharam o corpo dele, ele conta essa história. E ele ficou trabalhando ali junto com os pescadores, durante um período, até que ele levantou dinheiro e veio embora para São Paulo. Chegou em São Paulo, ele passou um tempo em São Paulo,
De São Paulo ele foi para Linhares, de Linhares ele se afundou tanto na droga, tanto, que ele não tinha mais documento, ele não tinha mais nada. Ele só sabia o telefone da mãe dele, o endereço da mãe dele, a cidade que era Cacoal e o estado que era Rondônia. Aí ele procurou uma assistente social, porque ele, para ter iniciativa, não exige uma pessoa melhor. Mesmo louco, mesmo bêbado, ele tem iniciativa. E ele pegou uma assistente social, a assistente social colocou ele no ônibus e mandou embora para Rondônia. Menos um drogado na rua. Ele passou uns anos, eu fiz a pesquisa da vida dele, ele passou, acho que, uns 2 anos, parece, na rua, lá. Aí ele foi embora. Quando ele chegou aqui, ele contou essa história para a família dele. Você está entendendo? Só que a família dele não acreditou que era verdade dele. E aí ele teve um conflito com a família, porque ele teve a rejeição da história dele. E tomaram a terra dele. Quando ele chegou aqui, o 100 alqueires de terra que era para estar dele, o irmão tinha colocado no nome dele, porque o Inca passou e o irmão colocou no nome dele. Aí o irmão virou para ele e falou assim, você é doido, você é um drogado, você é isso, você é aquilo. E se você quiser, você vai ter que trabalhar para mim. Aí ele falou assim, não, eu não vou trabalhar para você, não. Eu vou embora. Aí ele pegou, você vê como ele tem iniciativa. O irmão tinha plantado um milho. E tudo isso é comprovado porque eu comprovei, tá? O irmão tinha plantado um milho na terra que era dele e tinha abandonado lá o milho. Ele foi, quebrou todo aquele milho, botou no balaio, botou no carrinho, vendeu pro vizinho, pegou o dinheiro e veio para a cidade, uma cidade chamada Seringueiras. Aí em Rondônia. Rondônia. É 200 e poucos quilômetros daqui de Paraná. Aonde eu tinha terra na época, foi aonde eu conheci ele. Aí ele veio para Rondônia. Ó, ele veio para Seringueiras. No dia que ele veio para Seringueiras, com esse dinheiro do milho que ele tinha, aí o irmão veio falar para mim que ele roubou o milho dele, que fez o maior drama comigo, sabe? E na verdade o milho estava perdendo. Ele não ia colher. A terra era dele. Né? Aí diz ele que veio tão chateado com aquilo, aí diz ele que estava vindo uma carreta. Aí ele entrou no meio daquela carreta e falou, eu vou entrar na frente dessa carreta e vou morrer, porque eu vou para lá, eu vou voltar para a droga de novo, não tenho família, a minha família não acredita em mim, não tenho a minha esposa, não tenho a minha filha. Aí diz ele que a carreta freou, não passou em cima dele, não. Caminhão? É, um caminhão, uma carreta. Diz ele que a carreta freou. O cara do caminhão desceu tremendo, xingou ele, brigou com ele. Aí ele saiu, foi embora e a carreta foi embora. Aí diz ele que olhou para o céu, ele me conta isso, né? E falou assim, Deus, me dá uma mulher para cuidar de mim. Me dá uma mulher para cuidar de mim, para que me ama e que cuida de mim. E foi embora para a cidade. Aí ele chegou na cidade, ele comprou um coração, comprou uma carne, chegou no primeiro boteco que tinha assim, tinha uma menina lá que chamava Sônia na época. E sentou lá e falou, Sônia, eu tô com uma carne, uns negócios aqui, você não deixa eu assar aqui na sua casa? Aí ela falou para ele, pode, mas meio assim, ela também usava droga, porque era um ponto meio de droga, sabe, assim. Só que a gente não sabia, porque hoje em dia você convive com as coisas, você não sabe onde é que tem as coisas e não tem, não é verdade? E esse barzinho era aquele barzinho perto onde tem banco, onde as pessoas compram o pastel, a salgadinho, e eu parei ali para comprar um lanche para me comer. E eu tava com uma bota, naquela época, agora eu tô de tênis, mas eu tava com uma bota, aquela bota assim, que eu gosto muito de usar bota. Aí eu tô sentada, olhei assim, né, e ela também. Aí ela falou pra mim, nossa, um homem desse eu tinha coragem de pegar pra cuidar. Ela falou. Aí eu olhei
pra ele, falei, sabia que eu também? Falei pra ela, né? E ele ouviu? Não ouviu. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, que calor, você não tá com calor não? Tira essa bota. E meteu o pé no meu pé e tirou a minha bota. Eu ia te perguntar, você consegue usar bota em Porto Velho? Aí não. Sim. Com dor, Sim. calor. É porque o couro, ele não esquenta, né? Tem isso. O couro, ele se adapta ao corpo. É. Jaqueta de couro, bota de couro, ela não esquenta. Aí, e é couro, né? Eu uso couro. Aí ele tirou minhas botas sem nem saber quem eu era, nada. Aí ele olhou assim, eu olhei e falei, ei, mas você é muito doido, né, não? Aí ele olhou pra mim e eu os aplique, né? E eu tava com um aplique grande na época, aqueles apliques assim, ó, cabelo aqui assim, né? Ele olhou pra mim e falou assim, e outra coisa que eu vou falar pra você. Seu cabelo parece a crina da minha égua. Meu Deus do céu! Eu falei, que falta de gentileza! Eu falei, esse cara é doido. Primeiro ele arranca a minha bota, depois ele olha pra minha cara, diz que o meu cabelo parece a crina das éguas dele, e virou pra mim e falou assim, ei, eu tô com uma carne aqui, vamos assar aqui, vamos comer essa carne, tomar um refrigerante? Eu me apaixonei por ele aquele dia, cara. Que legal. Amor, aí eu olhei pra ele e falei assim... Aí a dona do boteco falou, bora, Ava, vamos. Aí ela já foi lá, já botou a churrasqueira, já colocou, aí ele foi, aí ele começou a mexer lá e tal, porque ele, para ter iniciativa, foi lá, comprou carvão e foi fazendo churrasco. E aí, o que aconteceu? Foi assim que eu conheci ele. Só que ele estava com um canivete na mão. E aí, nós começamos a sentar, assim... E eu tomando cerveja sem álcool e ele tomando... o que eu tava tomando? Não, eu tava tomando refrigerante. Acho que naquela época nem tinha cerveja sem álcool. E ele bebendo. Aí eu olhei assim, já não gostei. Porque eu tenho princípios adventistas do sétimo dia. Fui criada nessa igreja, né? Aí já não gostei do comportamento dele. Aí ele foi pegar para abrir a garrafinha de Coca-Cola, aquela garrafinha antiga, lembra? Uma garrafinha da minha mão, com o canivete dele, e machucou o meu dedo, porque ele é meio brutão, né? Aí eu fiquei com raiva, levantei e fui embora. Aí, como que continua essa história? Nós temos muito tempo ainda? Temos sim. Pode falar. Aí, eu fui embora. 2 vezes, mas nós vamos continuar. A tua história é muito bonita. Aí eu fui embora. E o meu filho naquela cidade estava montando um bar assim chamado Caute Pub, que era um bar voltado assim, tinha danceteria na adolescência, né, a danceteria, e ele vendia bebidas assim, uísque, essas coisas, era um público assim mais eletizado, sabe? E meu filho estava mexendo com isso, apesar de que eu não concordava muito, mas ele queria porque queria, e era o que ele estava querendo no momento. Ele estava com 19 anos, eu não lembro a idade do meu filho, mas ele ainda era um garoto. Ele está com 33. É isso mesmo, tem 13 anos, então ele tinha 20 anos. 20 mais ou menos. 20 anos. Aí... eu voltei para onde o meu filho estava, porque eu não morava lá, eu morava aqui nessa casa. Eu só ia lá para dar apoio assim pro meu filho, dar uma bronca com ele, e ele cuidava do gado para mim, porque tinha terra lá. E o meu filho estava com problema de uma porta que tinha que arrumar, e eu fui para lá e fiquei lá. Aí quando no outro dia de manhã, estava a porta. Passou a noite, eu acho que ele bebeu por lá, comeu e passou o tempo. E aí, depois dessa história aí, o que aconteceu? Ele também sentiu a mesma coisa que eu, né? Diz ele que falou assim, eu vou achar essa mulher. Não sei aonde, mas eu vou. E ele tinha ido embora pra rua sem roupa, sem nada. Aí ele foi num brechó, chegou lá, deixou a roupa que ele tava e comprou outra. Porque ele ama brechó.
Porque no brechó ele acha muita roupa importada. E eu acho que isso lembra a vida dele que ele vivia no México, sabe? Então ele veste umas roupas meio diferentes, sabe? Aí ele foi no brechó. E eu tava lá. E daí a pouco, eram as 10 horas da manhã, eu tava mexendo lá na porta, que eu sou muito de fazer construção, essas coisas assim, né? Menina do céu, meu coração acelerou. Quando eu vi ele, ele estava na moto, na garupa de um mototáxi, caçando eu na cidade. Olha só. Aí quando ele me viu, ele, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, ele desceu e veio ao meu encontro. Menina, eu gelei. Sabe aquele frio da barriga, que é poucas pessoas que conseguem dar isso em você, né? É, com certeza. É. Poucas pessoas conseguem sentir É. isso. Menina, um frio na barriga, eu tremia, sabe? Aí eu olhei pra ele, eu tava de mega aquela época, aquele cabelãozão assim, né? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim: Ei, como é que você chama? Porque ele não sabia até então nem como era meu nome. Ai, que história maluca, meu Deus. Aí eu falei pra ele assim: Eu me chamo Valdinéia, falei o meu nome pra ele, né? Ele falou assim: O que você faz por aqui? Com essa bota? Com esse cabelo de crina de égua? Desse jeito. Repetiu tudo, repetiu. É. Aí eu falei, rapaz, eu tenho um sítio ali pra dentro ali e eu mexo. Aí ele falou assim, mas aonde que é isso? Aí eu falei, é no Primavera, eu sou filha do Wilson Caetano e ele morreu e ele deixou isso aí pra mim de herança e eu vou mexer, eu tô mexendo numa parte elétrica lá, eu tô fazendo, eu não quero destruir a mata, eu quero construir a minha casa, eu tô construindo uma casa no meio da mata e eu preciso puxar uma energia. E não tô achando quem faz isso pra mim. Ele falou, bora lá, bora lá, bora lá. Desse jeito. E eu tinha uma S10. Menina, falei, bora. Que Botei, corajosa, hein? sim, botei esse homem na S10 e ele foi pra lá me ajudar. Trabalhou o dia inteiro lá, subia no poste. Eu falava pra ele, é assim? Ele subia, ele descia, ele fazia. Nós ficamos 3 dias no mato. Eu e ele. Lá tinha arroz e feijão, não tinha mistura. Eu e ele saímos e a gente morria de rir. Parecia 2 crianças lá no meio daquele mato. E sem envolvimento, tá? Só assim como se fosse 2 irmãos lá. Assim, sabe? Mas sentindo uma coisa pelo outro, mas um com medo do outro, entendeu? Achamos machicho, fizemos machicho. Sabe essas plantas que tem assim no mato? É. Eu nunca esqueço dessas coisas, menina. E aquilo foi uma delícia. Aliás, ele marcou você mesmo, E essa casa era no meio do mato. E ele subiu, ele subiu para resolver um problema para mim, que ele arrancou o couro da barriga, se ralou. Para tomar banho, a gente veio tomar banho na casa da frente, que era da minha irmã, era um barraco da minha irmã que estava abandonado. Ele roçou tudo lá, ele arrumou o chuveiro. Era como se fosse assim. Sabe aquele filme lá que tem aquela menina que perde aquele cara lá no mato? Um negócio mais ou menos daquele jeito. Aí, depois de 3 dias, a gente voltou para a cidade. Aí eu fui para a casa do meu filho e ele foi para um hotelzinho lá. Aí eu passava de carro e eu via ele com a perna assim, sentada, que ele tem mania de sentar assim, balangando o pé. E fumando. Aí eu fiquei, gente, esse cara é bandido. Aí começaram a falar pra mim que ele era bandido, que ele era assassino, que ele não prestava. Aí eu fui futucar a história dele, de quando ele era criança, ali em Seringueiras. Então ele era aquela pessoa que era muito trabalhador, que chegou a trabalhar pro meu pai. Ele conheceu meu pai. Ele disse que meu pai um dia deu um abacaxi pra ele, que ele nunca esqueceu do abacaxi que meu pai deu pra ele. Aí eu fui, peguei e falei para minha amiga, ei, dá um jeito de caçar o documento dele, você passa o número para mim que eu vou investigar a vida desse cara. Aí ele dormiu um dia na casa dela e ela foi e pegou o documento dele, tirou uma foto, passou para mim, eu investiguei, não achei nada. Não achei nada na polícia, não achei nem SPC. Nada. Nada. Aí
Aí eu vim para de Paraná. Como eu conheço muita gente de Paraná, eu comecei a futucar também. Futucar. E não achei nada, nada, nada. Eu falei, bandido ele não é, porque se fosse tinha alguma coisa, né? Mas ele tinha passado tanto tempo fora do Brasil. Pelo menos o Brasil não tinha nada, né? Ui. Isso. E aí eu comecei a ver que um dia ele estava bem e outro dia ele estava mal. Mas eu pensava que era por causa do álcool. Aí eu pensava assim, ai, mas eu estou apaixonada por ele está apaixonada por mim, e ele vai sair do álcool, me amar. Como eu vou curá-lo. Entra nessa situação. Eu quero dar um conselho agora para todas as mulheres que um dia olhar para um homem, se apaixonar por ele e ver que ele é alcoólatra. Não entra. Não vale a pena. Usa droga, ele outro tipo de droga. Muda por você. A droga é mais forte do que o sexo. A droga é mais forte do que o amor. A droga é mais forte do que amor de pai, de mãe, de filho, de tudo. Na verdade, a droga, ela entra no mesmo lugar que existe o amor. E ela, como se diz assim, mascara o amor, o afeto. No mesmo lugar do cérebro, onde tem o afeto, a droga entra e neutraliza o afeto. E aí só tem a droga. Ele não é nem que a pessoa não queira amar, ou que a pessoa não queira largar. Não tem condições. E é no mesmo lugar do afeto, é onde a droga está. E a droga entra. O álcool também. O álcool também. É um anestésico para o afeto. O álcool é a pior droga que existe. Exatamente. É mais difícil de sair dele. Porque tem em qualquer lugar. O álcool não é recriminado, acha em qualquer lugar. E outra coisa, ele não é mais difícil sair do álcool. Apesar de que eu fiz um treinamento na Suíça, que faz parte da minha história, que eu vou contar depois também, mais pro final, descobri um remédio que cura a dependência do álcool. Só que a pessoa tem que usar igual remédio para diabetes o resto da vida. Então, vamos continuar, depois você fala dessa questão. E aí vamos encurtar um pouco, assim, aí vocês foram morar juntos, como é que foi? Não, aí foi assim. Aí um dia, nesse dia lá, ele bebeu numa cidade lá, bebeu lá nas Seringueiras, ele bebeu. E ele chegou na minha porta, bêbado, caindo assim, ó. Tuf. Bateu na porta e eu abri. Quando eu abri, ele caiu, tuf, no chão. E eu fiquei com medo, porque se os vizinhos soubessem, e os vizinhos falavam que ele era bandido, que ele era isso, que ele era aquilo, eu escondi ele. Aí, eu deixei ele dormindo dentro de casa, e eu saía, voltava, buscava comida para ele, trazia. Ele ficou dormindo ali, deixa eu ver, ele chegou, era de tarde. Ele passou a tarde dormindo, a noite dormindo, o dia todo dormindo, a outra noite dormindo. Ele acordou no outro dia. E eu fiquei cuidando dele. Só que ele não conseguia parar nem em pé, de tão bêbado que ele estava. Aí quando foi, no dia que ele acordou, meio cabalando, assim, o quarto onde ele estava dormindo era assim, o quarto, outro era assim, e tinha o banheiro. E meu filho, ele estava para onde? Acho que ele estava na casa de uma namorada, que ele tinha ido aqui pro sítio na casa de uma namorada. Aí o que acontece? Aí eu peguei e fui e fiquei lá olhando, né? Olhando. Olhando ele? É que estão me fazendo sinal ali, me atrapalharam a minha concentração. Tem gente que não se toca, né? Que você tá fazendo uma live, que você... Tem gente que não tem simancol. Você sabe o que é simancol? E aí você ficou olhando ele. Tá, aí eu fiquei olhando ele, aí ele falou, me dá a mão, né? Eu fui e dei a mão pra ele. Levantei ele e pediu pra tomar um banho. Só que ele não conseguia parar em pé. Aí eu fui ajudar ele a tomar banho. Aí, minha filha, ele tira sem camisa, só de cueca, tomando banho. E eu olhando ele pra ele. Já amando aquele homem. Já amando aquele homem, não, entendeu? Mas não estaria cuidando dele. Já estava envolvida com ele.
Aí, minha filha, eu botei ele no meu carro e trouxe para a cidade morar comigo. Naquele momento. Naquele momento, no outro dia. Aí eu não desgrudei mais dele. Isso faz 13 anos, né? Faz 13 anos. Só que eu, durante esses 13 anos, eu vivi muita coisa com ele, né? Porque ele veio pra cá, aí ele parou de beber por um período, né? Porque, né? Ele virou aquele homem bonito, trabalhava. Aí eu descobri, ele tinha uma conta poupança, menina, no Banco do Brasil, sabe? Aí ele adquiriu algumas coisinhas, aí ele começou a trabalhar, ele me ajudava e foi tendo a vida da gente, a gente foi muito feliz, nós viramos modelo, eu e ele, a gente tem cada foto de modelo que você precisa de ver. Aí eu tenho uma marca, aí eu comecei a trabalhar com essa marca, e foi acontecendo. Eu Marca de tinha roupas. eu estava com a loja na Itália, aí começou toda essa situação, entendeu? E fomos namorando, fomos namorando. E aí, eu acho que passou uns 2 anos, ele teve a primeira recaída. No álcool? Não, no dia do nosso casamento. Na droga? Ele teve o primeiro álcool. Ele bebeu. Ele ficou muito emocionado e ele bebeu, porque o álcool deixa ele louco. Louco, 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 louco. É uma porta para outras drogas, né? Entendeu? Aí o que acontece? Como ele estava com dinheiro na época, aí ele foi para cocaína. O álcool abre a porta para todas as outras Só drogas. que assim, ó, ele não trazia amigos em casa, ele não usava em casa, ele só saía bem e chegava doido. Eu tinha que correr de casa, eu corria dele. Quantas vezes eu saía correndo pela rua? Só que não é que ele queria me bater, ele queria correr atrás de mim para trazer eu para casa. Mas como é que você fica com um cara doido? Gritando, falando, exercitando, fazendo um monte de coisa. Era risco que você corria, né? Entendeu? Um dia eu estava indo no carro, ele pegou um facão, drogado, ele estava drogado, e eu não sabia, eu não tinha muita experiência com droga, entendeu? Porque eu nem sabia o que era cocaína. E ele dentro do carro, ele pegava o facão assim e passava no asfalto. Falando que ia matar o irmão dele, ia matar a mãe dele, ia matar todo mundo, porque ele ficou revoltado com a família. Ele só falava que ia matar o pai e a mãe. Agora, como que eu ia ficar perto de um homem que falava que ia matar o pai e a mãe? Difícil, né? E quando tá em surto, mata mesmo, né? Entendeu? Então, eu já dormi aqui em casa, que é bastante grama, eu já dormi no terreiro com ele dormindo dentro de casa, com medo dele. Isso você viveu essa vida durante 13 anos. Não, é o quê? Eu vivo até hoje, né? Porque se eu disser para você, ele está do outro lado ali com problemas. Ele está em surto hoje. Mas vocês não estão mais vivendo juntos. Você está Não, dando só não. apoio para ele. Tem 5 anos que eu não sou esposa dele mais. E o amor por ele acabou? O amor é eterno, minha amiga. Você fala nele assim. Hã? Sempre você fala nele assim, ele é lindo, ele é isso, ele é aquilo, sempre com elogios. Então, dá pra ver que você o ama. Sabe por quê? Eu admiro ele. Porque mesmo na loucura dele, olha para você ver, ó. Aí, depois de um certo tempo, eu levei ele no psiquiatra. O psiquiatra diagnosticou ele através desse problema. O que aconteceu? Aí ele sofreu um problema ele foi preso. Houve um crime na cidade. Mataram-se uma velha. E um rapaz que estava junto na hora que matou essa velha, que é meio biruto da cabeça, e como ele ia lá, sempre num lugar perto buscar droga, ele tinha uma motona amarela, vermelha, e a polícia já estava de olho nele, né, porque via ele saindo, via ele chegando, mas ele estava buscando droga. Eles achavam que ele que levava droga para esse lugar, sabe? Mas não é, ele comprava para ele, porque ele ganhava dinheiro, né? Com as coisas que ele fazia, informática de computador, celular, consertava celular, essas coisas assim. Aí o que acontece? Aí a polícia foi e mostrou a foto dele pro cara. Esse cara aqui, o cara balançou a cabeça. Aí a polícia prendeu ele. Só que ele não tinha nada a ver, ele não tinha nem saído de casa aquele dia, no dia do crime. Entendeu?
E quem matou essa velha foi uma noiada, que era amiga da velha, que essa velha cuidava dos noiados. Olha para você ver o que é o noiado. O que é zoiado? O que é zoiado? O que é zoiado? Noiado é o nome do dependente químico que dá aqui na minha região. Ah, tá. Um dependente químico na minha região, eles falam noiado. Tá de noia, tá com noia. Paranoia. Aí o que acontece? Essa mulher foi assim. Essa mulher, a velhinha, recebia aposentadoria. Aí uma mulher que é louca, de tanta droga que ela usou, ela ficou louca, ela foi lá pegar o dinheiro da velha. E parece que ela respondeu à velha. E a velha jogou água quente na cara dela. A velha pegou uma água e jogou nela. Ela foi e matou a velha. Ele foi preso por quanto tempo? 10 meses injustamente. E comprovou que Sim. a inocência dele. Sim. E aí você, o que você fez para ajudar? O que você fez para ajudá-lo nesse período? Eu só visitava ele na cadeia. Eu não, tipo assim, porque eu sabia que não era ele. Porque ele não tinha saído de casa, entendeu? Só que foi a defesa dele foi de advogado público mesmo, sabe? Sim. Só que eu tinha contratado um advogado, mas não precisou nem pagar, porque o próprio público fez a defesa, não precisou. Porque o cara que falou o dia que era ele na foto, falou que não conhecia ele. E a mulher também que matou, falou que não conhecia. Então como é que... Depois que ele saiu da cadeia, vocês voltaram a viver juntos? Sim, sim. Mas então a sua vida com ele não foi uma vida com um narcisista, foi uma vida com um dependente químico. Quando está sob efeito de álcool e drogas, fica violento, surta. Então, ele não é um narcisista. Então, mas o diagnóstico dele, que o médico, eu até aposentei ele, né? Ele colocou bipolar, psicopata. Psicopata não é. Não é, ele não é psicopata. Não. Então, olha, ele é uma pessoa... Ele pode ser psicótico porque decorrência da droga. Porque a droga realmente psicotiza, tanto o álcool como a cocaína ou qualquer outra droga, psicotiza a pessoa, mas psicopata não é. Não, olha para você ver uma coisa. Você quer ver uma coisa? Olha, há 2 anos, deixa eu ver quanto tempo tem. Há 2 anos atrás, eu tirei ele da droga. Eu achei ele jogado numa... Ih, olha, é muita história, filho. Ó, depois disso que ele foi preso, ele ficou preso 10 meses. Eu ajudei ele lá na cadeia. Ele vendeu a moto amarela e fumou tudo de crack. Ele conheceu o crack na cadeia, porque antes ele usava cocaína. Aspirada? Cheirada? Hã? Cheirada. Cheirada. Cocaína. Ele nunca injetou nada, não. Ele usava cocaína. Mas o problema dele maior é o álcool. O álcool deixa ele louco. A pedra acalma ele. A cocaína acalma ele. O álcool que deixa ele doido. Aí o que aconteceu? Ele vendeu uma moto e fumou ela todinha de pedra com os amigos dele lá dentro da cadeia. Foi aonde eu abandonei ele e fui embora para a Suíça. Para a Suíça? Porque eu ia visitar ele na cadeia, eu ia direto visitar ele na cadeia, né? Levava comida, levava água para desintoxicar ele, levava melancia. Olha, não tem as mulheres que amam demais? Eu ia dizer agora mesmo isso para você. A sua história é de uma mulher que ama demais. Eu sou essa. Eu sou essa mulher. E ama esse Só que homem. Eu tenho um conselho para dar para as mulheres, porque a gente pode amar demais, mas a gente não pode perder nós mesmos. E o amor por você, Valdineia? Isso, entendeu? Não posso perder o amor por mim. Você continua cuidando dele, você continua fazendo por ele. Você nunca o abandonou. Sim. Só que eu abandono assim 1 ano, 2 anos. Aí mas quando eu vejo. De volta. Depois pego de volta. Quando ele me. Você está sempre circulando com ele, sempre com ele em volta. Deixa ele um pouco, daqui a pouco ele mesmo aparece atrás de você, quando está muito pior, e você acaba acolhendo de novo. Então, o que acontece? Aí ele foi preso, ele conheceu o crack lá dentro, porque, olha, o negócio é esse. O cigarro leva ao álcool.
O álcool leva a cocaína leva a cocaína. A cocaína leva a pedra, porque a cocaína acaba com o dinheiro e a pedra é mais barata. E a pedra é o caminho sem volta, não tem retorno. Ele perdeu todos os dentes, ele está banguelo. E eu já mandei um dentista fazer o tratamento dos dentes dele, não pode fazer. Porque ele pode morrer na cadeira do dentista, porque ele não para com a droga. Aí ele continua banguelo. E o que você espera disso tudo, Valdineia? Qual é a sua perspectiva? Olha, protegê-lo até o dia que Deus levar ele. Enquanto isso, você está ao lado dele. Está ao lado dele, mas eu continuo vivendo, eu não deixo a minha vida. Eu estou namorando, entendeu? Eu tenho a minha vida, eu trabalho normal, eu agio normal, eu me cuido, e eu não cuido só dele, não. Eu cuido de todos os noiados que tem por aqui, não é só dele. Ontem mesmo eu estava conversando com 2 ali. Eu já consegui recuperar vários dependentes químicos através dele. Só ele que eu não consigo. Mas eu já consegui. Na verdade, a gente não recupera, né? Eles é que buscam a recuperação, né? Nós, Sim, nós só oferecemos. Aliás, eu acho que eu não coloquei a palavra certa. Porque, menina, eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes eu penso uma coisa e falo outra. Eu quero dizer assim, por lutar você já deu a chance para outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um remédio que eu dou para qualquer dependente químico durante 3 meses e acompanho ele aonde ele estiver. Se ele estiver lá no boteco, eu vou lá levar o remédio para ele durante 3 meses. Qualquer um. Basta falar para mim que quer. E ele quis? Então, eu já ajudei várias pessoas que hoje estão trabalhando. Esse senhor, esse seu amor, ele quis esse remédio? Ele já ficou curado uma vez, ele já ficou um tempo. Curado não, né? Em recuperação. Ele ficou, tipo assim, 1 ano, 2 anos. E álcool, drogas não tem por exemplo, o que voltou? Ele estava trabalhando normal. Ele tinha um container onde ele mexia com o computador. Aí entrou um ladrão lá, roubou ele. Aí, por causa desse roubo, ele disse que voltou a usar droga por causa disso. Tudo para ele acha uma justificativa. Para todas as pessoas que são dependentes de álcool e droga, tudo é justificativa para voltar a usar. Tudo. Isso aí é esperado. A recaída acontece por isso, eles acham motivos para isso. Então. Até quando você já disse que ia até Deus levá-lo, né? Então você vai fazer por ele até quando Deus levá-lo. É uma decisão sua. Sim, minha. Ontem meu filho ligou, eu não acredito que você colocou esse bandido aí para dormir aí de novo. Aí eu falei, olha aqui, eu posso interferir na sua vida, meu filho, mas você não pode interferir na minha, não. As escolhas da minha vida faço eu. Eu posso te aconselhar na sua vida porque eu sou sua mãe. Agora, você pode até cuidar de mim quando eu não tiver em sã consciência. Mas enquanto eu tiver em sã consciência, eu que sou a mãe. Mas ele se preocupa com certeza, né, Valdineia? Que você esteja morando sobre o mesmo lugar que esse senhor está, né? Sabendo de tudo que você já passou. Mas não é o mesmo lugar. Tipo assim, só que ele é assim, ó, deixa eu te explicar, não é o mesmo lugar. Aqui existe um muro, olha lá, tá vendo o muro? Não, sim, tô vendo. Ó, do lado de lá, ele está. Ali é fechado. Ele não vem cá. E eu proibi ele de vir nesse espaço aqui. Ele não vem aqui. E você fica sozinha aí? Não fico sozinha. Eu tenho os funcionários que trabalham aqui, tenho as pessoas que eu convivo, tenho os meus filhos. Eu fico, então eu não tenho medo dele. Você não acha que não corre o risco com ele? Não. O que lhe garante isso? O que garante que não vai acontecer? Quais são as garantias que você acha que tem que ele não vai fazer nada contra você? Deus, fé. Muitos feminicídios acontecem por isso. Fé. Acreditar que o homem não é capaz de atentar. Não arrisco. Deixa eu explicar para você. Eu não arrisco. Quando ele está bêbado, eu não fico perto dele. Eu fico trancada, fechada. Eu não fico perto dele. Entendeu? Eu
só fico perto dele quando ele está são. Aí eu converso com ele, eu Mas ele aconselho. passa a maior parte do tempo embriagado, drogado. Qual é o tempo que ele fica sem uso de álcool e drogas durante uma semana? Olha, eu não sei, porque eu acolhi ele, e porque a minha intenção é construir uma casa para ele. Eu vou deixar ele aqui até eu construir. Eu creio que uns 30 dias eu consigo construir. Eu acolhi ele foi o quê? Foi sexta-feira, porque ele estava na rua gritando, arrancando a roupa, rasgando a roupa, gritando, falando. Aí eu pensei, é ele. Aí eu fui no portão, pelo meu portão tem um buraco, eu falei para ele, vem aqui, vem aqui. Aí ele veio. Eu falei, chega aqui perto de mim. E ele tem medicação, ele tem medicação de diazepam, carbamazepina, Aldol, tem tudo. Eu sempre tenho aqui em casa. Aí eu coloquei, falei, chega aqui perto de mim. Aí ele chegou, eu falei, abre a boca. Ele abriu, eu coloquei um diazepam na língua dele, passei a mão no braço dele assim, fui conversando com ele, ele se acalmou. Eu acho que o que ele precisa, e todo o trauma dele é familiar. Ele foi rejeitado pela mãe, pelo irmão, pelas pessoas, e ele não aceita ser rejeitado. Valdineia, não é, isso não é seu. Você está pegando para você o que é dele. Você quer, mas é uma escolha sua. Você está assumindo questões dele. Possivelmente ele nunca saia dessa. E esses traumas diz respeito a ele. Sabe o que é o maior amor que a gente pode ter por uma pessoa? E é muito difícil, é deixá-lo ir. É deixá-lo seguir a sua vida. Esse é o maior amor que a gente pode ter por alguém. Não querer salvá-lo. Mas eu deixo, filha, só que ele vem pedir socorro pra mim, me ajuda. Sabe o que ele pediu pra mim? Me amarra, me tranca pra eu não ir atrás da droga. Só você consegue. Sabe que não adianta. Eu não vou trancar, eu não vou amarrar, eu não vou fazer nada. E em algum lugar para desintoxicar, algum hospital, alguma clínica? Eu já levei ele para uma clínica, só que eu vou falar uma coisa para você, nós moramos num país onde ninguém ama ninguém. Essa clínica era uma clínica falsa, como eu tenho muita influência aqui em Paraná, eu consegui através da justiça, o juiz me dava R$3.500 para pagar uma clínica para ele. Vinha para mim e eu pagava a clínica. Ficou 6 meses lá. Eu tirei ele de lá, sabe por quê? Eles dopavam ele, eles deixavam ele dopado 24/48. Ele ficou com 105 quilos. E ele não conseguia nem falar comigo. Aí eu fiquei sabendo que a clínica era problema, aí arrumei um jeito, denunciamos a clínica foi fechada. Aí tinha que transferir ele para outra clínica. Só que uma psicóloga lá me aconselhou a não mandar ele para a clínica, trazer ele de volta para casa. A minha raiva toda que eu tenho hoje é dessa psicóloga. Porque eu devia ter deixado ele ir para outra clínica decente. Talvez a vida dele teria tido outro rumo. Ou não, você não pode se culpar por coisas dele. Você... Não, mas eu não estou culpando, eu estou dizendo assim, que a psicóloga falou para trazer ele e o juiz tinha mandado ele ficar mais 6 meses. Quem garante que isso daria certo? Ninguém tem garantia de nada quando é a pessoa que está numa situação dessa. Você é codependente emocional dele. Aí se não bastasse, o que aconteceu? Ele ouviu, Valdineia? Você é codependente emocional dele. A sua vida funciona conforme a que ele está. Mas isso são escolhas, não dá para interferir. Mas o que eu posso perceber, realmente, é uma mulher que ama demais. Que ama além de si própria. E que pensa somente no bem-estar dele. Eu não amo só ele, eu amo todas as pessoas. Eu devo ter algum trauma, assim, de, tipo assim, como que fala? Eu sou filha mais velha, né? E eu sempre fui muito dominadora um pouco, né? De repente, talvez eu seja um pouco... Esses dias eu fiquei pensando se eu era... Mas não sou não, eu já pensei, se eu era, como é que chama?
É um pouco narcisista. Não. Se fosse, nem questionaria. Narcisista não questiona se é ou não. O outro que é responsável. Mas que você deve procurar tratamento, com certeza. Não, aí escuta só. Tipo assim, eu não posso ver ninguém ser maltratado. Eu compro as dores. Isso é compaixão, isso é empatia, né? Agora, doar sua vida para salvar alguém já Mas eu não dou, já saiu da normalidade. Não, mas eu não dou a minha vida para salvar ninguém, não. Eu não dou, não. Por exemplo, eu coloco regras, igual agora. Eu falei para ele pediu para tomar um banho e para dormir aqui. Aí eu falei, Irineu, eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te dar um terreno e vou te dar uma casa. Entendeu? Aí eu combinei com ele certinho, direitinho, né? Aí ele falou que ele não quer a casa para ele. É para eu dar para o meu neto e deixar ele morar enquanto ele viver. Por exemplo, eu ia dar uma coisa para ele. Ele falou que ele não quer. Ele quer que eu dou para o meu neto, que é um neto que ele gosta muito, que foi criado junto comigo e com ele. E que ele vai ficar ali. O dia que ele morrer, é do neto. Entendi. Então você vê, ele é uma pessoa que tem compaixão, que tem tudo. Ó, por exemplo, hoje ele estava ali com o barracão sujo, porque a empregada não veio. Aí ele olhou lá, não tinha vassoura, não tinha nada. Aí a hora que eu estava indo por aqui, eu estava vindo ele lá com uma vassoura, um sabão em pó, eu não sei onde ele arrumou aquilo. Entendeu? Uma pessoa assim, ele tem iniciativa, ele tem qualidades boas, entendeu? Você o admira muito, né? Sim, e eu casaria com ele 10 vezes, se não fosse o álcool e a droga. Olha só. É lindo amar. É muito bonito amar. Você entendeu? Só que é arriscado. Só que o que eu faço? Eu me cuido. Por exemplo, eu falo para ele, você não bebe. Se eu vejo que ele bebe, eu tranco os portão, ele não entra, ele dorme na rua. Ele só entra se ele não tiver bêbado. Entendeu? Funciona aqui assim. O tempo todo. Você está sob vigília o tempo todo. Hã? Você está sob vigília o tempo todo vendo, bebeu, não bebeu, se drogou, não drogou. Não fico não. Tanto é que, ó, hoje eu saí, eu fui no sítio, eu vi que ele tava lavando o barracão, eu fechei ele, eu não sei se ele lavou, se ele não lavou, se ele almoçou. E outra coisa, eu não dou almoço pra ele tem um lugar que ele almoça, ele vai lá, ele lava a louça da mulher, guarda as cadeiras e a mulher dá almoço pra ele. Você deixa ele se virar. Ele se vira, roupa, ele se vira, entendeu? Ele se vira. Só que, ó, hoje ele trouxe pra mim ali, ele disse que foi no brechó, que ele fez não sei o quê, ele capinou não sei o quê, ganhou um dinheiro, ele foi lá no brechó, ele chegou ali com um vestido e um short pra mim. Aí eu olhei assim, falei, será que vai no brechó mesmo? Aí eu ligo lá no brechó. Já tenho amizade com a mulher, né? Quantos anos eu já comprei roupa de brechó, mais ele. Ei, o Lineu passou aí, ele comprou alguma coisa no brechó? Aí se a mulher fala, comprou, aí eu, muito obrigado pelo presente, tal, aceito. Até hoje eu nunca vi nada que fosse desonesto da parte dele em relação a isso, entendeu? Só que ele sempre pensa em mim. Acordei hoje de manhã, eu falei pra ele assim, Irineu, cortaram ali uns pés de manga. Ó, uns pés de coco, eu não queria que cortasse e o cara cortou, eu fiquei muito triste, muito chateada porque cortou os pés de coco. Eu acordei hoje de manhã e fui lá olhar, ele não estava, ele tinha saído. Sabe o que eu encontrei em cada pé de coco? Coisa de gente doida. O quê? Ninguém. Hã? Tá cortando. Tem alguém ligando aqui, escrito psicólogo, não sei. Tá, é minha nora. Aí, que você encontrou? Aí deixa eu te falar, uma flor em cada pé de coco. Uma flor para você. Em cada pé de coco. E ele não disse que é para mim. Mas aí eu falei, Irineu, por que você colocou essas flores ali? Isso é coisa de gente doido, você não tá normal. Não, porque você ficou chateada que o cara cortou. Aí eu queria que você ficasse feliz com a flor. Fez pra você. Então hoje, eu acho assim, hoje ele tem problema mental,
Eu não sei avaliá-lo, porque até hoje os psiquiatras nenhum fala nada se ele é isso, se ele é aquilo. Teve um que falou que ele é narcisista. Eu não acho que ele é narcisista. Não é. Isso eu posso lhe garantir que não é. Outra questão. Não precisa diagnóstico. Você sabe que ele está psicotizando por causa da droga e do álcool. Isso aí é uma coisa que você já percebeu e já sabe. Né? O álcool faz isso mesmo, e as drogas, usa tudo. Usa cocaína, usa crack, usa álcool. Então, ele já está com os neurônios dele comprometidos. Ele já está comprometido com a saúde acho que ele dele. se recupera mais. Não, recupera. Ele pode, se ele fizer uma desintoxicação e parar definitivamente, ele tem condições ainda de viver alguns anos. Embora tenha que fazer um bom tratamento, né? Então, olha, menina, e parece que ele é assim, ó. Eu falo pra ele assim, você parece rato de esgoto, não é possível. Sabe, não tem o Covid? No Covid, ele tava na rua. Aí ele pegou o Covid. Ficou 21 dias em coma. Lá na capital, em Porto Velho. Aí tava em coma, morto lá. Aí ligaram pra mim, que diz que iam desligar o aparelho, era para providenciar, né, o que ia fazer, se ia trazer o corpo para cá, o que é. Aí eu fui lá comprar o caixão e tudo quanto. Se você visitar o meu Facebook, você vai ver eu sorrindo, abraçada num caixão, um caixão bem bonito. Foi o dia que ligaram para mim e falaram que ia desligar o aparelho dele. Aí eu falei, eu vou fazer o enterro dele, porque ele pede para mim assim, Valdineia, eu quero ter um enterro digno. Eu não quero ser jogado de qualquer jeito. De jogado eu fui a minha vida inteira. Não me deixa jogar assim, não. Faz um enterro digno para mim. Aí eu fui lá escolhi o caixão mais bonito que tinha lá. Sabe aí, eu tô no telefone, o telefone tocou, sabe o que aconteceu? Falaram para mim que chegaram lá no lugar onde estava todo mundo coma, e ele tinha levantado, comido toda a comida de todos os pacientes. Ai, Valdineia, essa história é inacreditável, Valdineia. Mas se você quiser, é só ligar em Porto Velho. Eu te mando o telefone da assistente social. E o que você fez com o caixão, Valdineia? Vai lá e olha a foto no meu Facebook. Eu tirei uma foto rindo no caixão. Valdineia, a sua história é hilária. Para não ser trágica, é hilária, Valdineia. Nós estamos encerrando e eu queria que você deixasse, porque não tem nada agora. Foi uma surpresa para mim, porque não tem nada a ver com narcisista. Mas tem uma história linda de amor, de muito amor por este homem, porque você fala nele como se fosse um herói. E que, infelizmente, né, não foi o herói por causa do álcool e das drogas e da situação toda de vida dele. Mas que você não deixa de admirá-lo. Eu fico feliz que você tenha contado sua história e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que amam demais. Olha, a única coisa que eu digo para elas que é muito difícil, porque a Bíblia diz assim, que o amor é eterno, né? O amor é eterno. Só que nós temos que pensar o quê? Jesus, ele amou a ponto de dar a vida por nós. Só que nós não somos Jesus. Não, então, absolutamente. Somos seres humanos. Nós não podemos dar a vida para o nosso próximo. Mas nós podemos amar o nosso próximo, independente do que ele retribui para nós. É assim que eu penso. Eu vou continuar a minha história, eu penso que ele não se recupera, mas eu vou estar sempre por perto, a hora que ele precisar de mim, eu vou dar a mão para ele, entendeu? Meu próximo relacionamento que eu tô namorando, eu já disse até pro meu namorado, olha, eu não tenho nada com ele, não sou mulher dele, não o vejo como homem, mas eu vejo ele como se fosse um irmão, como se fosse alguém... ser humano, né? Não vou abandoná-lo. Se quiser continuar a história comigo, vai ter que engolir isso. Se não quiser, me deixa. Eu fico sozinha de boa. Ele aceitou? Vou ter outros objetivos. E o meu sonho ainda é ter uma clínica de dependente químico para recuperar pessoas
que conseguem, porque não é porque o meu grande amor não conseguiu e não consegue, não significa que outras pessoas não vão conseguir. E quem sabe o seu conselho? Quem sabe, Valdineia? Hã? Quem sabe se o seu ainda consegue? Para Deus nada é impossível. Não sei, seria o meu sonho vê-lo curado, vê-lo com uma família, ver um filho dele, porque eu vou fazer 60 anos agora em julho, né? Eu não tenho filho, eu não tenho vontade de continuar a história mais com ele. Mas eu gostaria de vê-lo. Qual a idade dele? Eu gostaria de vê-lo com um filho, com uma esposa, com Qual uma a idade vida. dele? Ele é 15 anos mais novo que eu. Homem novo. Ele tá com 40 e... Ele é de 79. 45 anos. 46 anos. Só que se você colocar eu e ele perto, você não fala. Ele tá muito mais acabado que eu, né? O que eu posso te dizer? Só que eu tenho isso, entendeu? Então, às vezes, eu fico pensando, o que ele é? Ele é psicopata? Eu já lhe não é. disse que psicopata e narcisista não é. Não é. Ele é bipolar? Ele é bipolar? Ele é bipolar? Não é. Ele deve ter um controle, ele tem um descontrole de humor devido ao que é droga. Claro, com certeza. Outra questão, o momento que ele se desintoxicar, ele volta a ser a essência dele, boa, o coração bom. É isso que encanta você. E você fica buscando sempre esse homem bom que você conheceu. Não. Esse homem... Hoje com essa essência de ser humano bondoso. Ontem, isso que não faz você, que não deixa você se separar dele, se distanciar dele. Porque sabe que ali existe um ser humano bondoso, que o álcool mascara e que a droga não permite que seja. Mas você possivelmente nunca mais possa vê-lo dessa forma, ou que ele nunca mais se mostre dessa forma. E eu posso te dizer assim, ó, eu trabalhei 12 anos no Centro de Dependente Químico, CDQ, em Porto Alegre. Só se recuperou quem realmente queria. Ninguém recupera ninguém. Nem então, amor de mãe, nem amor de pai, nem amor de mulher. Deixa eu te falar o nome do remédio que cura a dependência do álcool. Não fale. Não fale. Não fale porque a gente não tem essa proposta, né? Mas assim... Eu gostei muito da sua história. Essa história é muito linda de amor incondicional e que você tem na lembrança, como todo codependente, né, familiar, aquele homem maravilhoso e bondoso que você conheceu lá há quantos anos? 16 anos, né? 13. Há 13 anos. Que esse homem está ali. Só que o álcool e as drogas não permite que ele se mostre. É mais forte do que ele. E que você quer a todo custo que esse homem venha, que esse homem volte, que esse homem retorne. É o que toda mulher de alcoolista e toxicômano espera. Eu quero aquele homem de volta. É o que toda mulher de narcisista espera, aquele homem maravilhoso que se mostrou quando eu conheci, aquele boom de amor, e que depois se transforma nesse monstro. E eu continuo querendo aquele homem de volta. A sua história não é diferente de mulheres, de narcisistas, de mulheres com homens violentos. Que quando se aproximaram não eram violentos, não eram homens que causavam tanto mal. E como é o nome dele? Irineu. E o Irineu também se aproximou de você como um homem maravilhoso. E essa lembrança você tem aí. Tá na sua memória. Tá aí, então, ele às vezes ele é agressivo com ele. Por exemplo, quando ele fica doido no álcool, sim, claro. Uma vez ele pegou um tijolo, ele batia nele mesmo. Estava assim, psicotizando. Mas então, Valdineia, eu vou encerrar agora, que já tem acho que mais de uma hora de live, dizendo para você assim, ó, busque tratamento, busque se tratar para poder sair dessa situação, porque você é codependente. Você está buscando, você está esperando que esse homem retorne. Que esse homem maravilhoso, que você sabe que está ali naquele Irineu, e que o álcool e as drogas estão impedindo. Então você quer lutar com o álcool e a droga para que esse Irineu volte a ser o que era. Eu te agradeço, sua história é muito linda.
E a minha sugestão é que depois a gente converse pelo WhatsApp para a gente continuar nosso papo, nossa conversa, tá bem? Gostei muito de conversar com você, de saber da sua história. É muito linda a história e pela coragem que você tem de contá-la tão lindamente. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada, querida. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Também fica com Deus. Tchau. Tchau.